Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada um de nós nessa manhã tão poderosa e abençoada. Que só de estarmos aqui, né, já é motivo de tão grande gratidão ao nosso Senhor, por termos amanhecido com saúde e por termos a possibilidade de estarmos aqui livres para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Que privilégio que nós temos, privilégio esse que outros não têm, né, de ter essa liberdade de estar juntos ali louvando e engrandecendo o nome do Senhor de forma livre, né, de forma, sem precisar ser fechado, como até a Bruna mesmo falou, a gente tem essa liberdade de fazer isso, e isso é motivo de muita gratidão a Deus. Eu aceitei estar aqui mais uma vez, né? Livinha me deu essa condição de estar aqui mais uma vez. E não foi fácil, passei uma semana um pouquinho difícil, mas eu falei, eu vou. Emerson, também conversando com o Emerson e pedindo a ajuda dele, ele me incentivou a estar aqui hoje, e não é por mim, mas é pela mão do Senhor que está sobre a minha vida, que eu estou aqui hoje. E quando Livinha, né, a gente conversou sobre o tema, sobre tudo aquilo que já estava sendo preparado neste mês dos jovens, sobre a cultura do reino, né? Trazer o reino dos céus aqui para a terra, fazer isso através das nossas ações, atitudes, através dos nossos comportamentos, revelarmos Cristo, né, através de nós, brilharmos a luz de Cristo através de nós. E aí me veio essa palavra, através de mim, porque é através de nós, né, que já somos discípulos, que já recebemos o Senhor, que aí vão fluir rios e muitas vidas serão alcançadas em nome de Jesus. Mas para isso nós precisamos, né, iniciar e permitir que o Senhor inicie a obra em nós, em mim, em você. E nós somos diferenciados, né? Porque nós trazemos a cultura dos céus para a terra. Trazemos a cultura daquilo que é eterno, né? Daquilo que revela a eternidade. E a eternidade, né? Quando a gente fala de cultura, a gente fala de um povo, um tipo de povo que se diferencia do outro através da cultura. Nós somos e temos a cultura brasileira, tem pessoas que têm a cultura japonesa. Com isso, eles têm hábitos e costumes totalmente diferentes do nosso. Mas nós revelamos e nós possuímos a cultura do reino, daquilo que é eterno, daquilo que eu escolhi para a minha vida, sabendo que a eternidade deve ser em mim um estilo de vida, né? Eu preciso praticar, eu preciso ser aquilo que o Senhor quer que eu seja, eu preciso revelar através das minhas atitudes aquilo que Ele quer que eu faça e que eu seja. E eu decido, né, seguir essa vida, seguindo essa cultura. E quando nós nos relacionamos com o Senhor, quando nós viemos aqui à igreja, quando nós nos reunimos aqui, nós estamos buscando aquilo que é eterno, não aquilo que vai passar, né? Não aquilo que em apenas um dia da semana aconteceu. Não, nós precisamos viver, nós precisamos sentir, experimentar, a partir disso mergulhar naquilo que é eterno. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Atos 9, 10, Atos 9, 9, de 10 a 18. Vou colocar ali. Amém? Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, respondeu ele. O Senhor disse, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento.
mostrei a ele numa visão um homem chamado Ananias, chegando e impondo as mãos sobre ele para que voltasse a enxergar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, ouvir muita gente falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo santo em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. O Senhor, no entanto, disse: Vá, pois Saulo é um instrumento que escolhi para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Ananias então foi e encontrou com Saulo. E ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo e a sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado e depois de comer, recuperou as suas forças. Amém? Na leitura aqui, nós vimos sobre Ananias e Saulo, né? O Senhor deu uma visão, nós já conhecemos a história de Saulo, tudo aquilo que ele fazia. E às vezes nós damos muita atenção, né? Falamos bastante sobre a conversão de Saulo nesse processo. Mas aí, né, o Senhor usou poderosamente a vida de Ananias. E hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre Ananias, sobre o que o Senhor pode fazer através de mim, o que Ele pode fazer através de você. Quando você coloca-se à disposição do reino, quando você se coloca à disposição de Deus, para que Ele então faça através de você. Então, nós falamos bastante, né, sobre Saulo e a conversão de Saulo, tudo aquilo que ele fez, e Paulo, enfim. E o que é de se esperar, né? Porque hoje, até hoje, aí é um homem que tanto fala aos nossos corações, né? Que tanto sofreu, tanto lutou, que fez o que era errado também, né? E a gente até fica surpreso, assim, pelo que o Senhor fez mediante tudo aquilo que ele era. Mas olha o que ele se transformou, o que o Senhor fez e quantas vidas são alcançadas pela manifestação do poder de Deus sobre a vida dele. Então, em relação a Ananias, ele era um residente de Damasco, né? Aqui na nossa leitura, a gente viu lá, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Então, ele era residente de Damasco, e lá na frente também, Atos 22, fala que ele era um homem de boa reputação. Ele era um judeu de boa reputação. Ele era um discípulo de Jesus também, né? E ele foi chamado para uma missão muito especial. E olha que privilégio. Gente, olha o privilégio que Ananias teve de ser um instrumento do Senhor para levar, né, a palavra, para operar a cura ali sobre a vida de Saulo também. E após isso, olha quantas coisas que o Senhor fez e tem feito até hoje através da vida de Paulo. E então ele teve esse privilégio muito grande, né, de ser escolhido pelo Senhor para essa missão tão importante. Ele era corajoso também, né? Porque pense, o homem perseguia, matava cristãos, seria muito fácil eu ou você nos simpatizarmos mais com ele se ele dissesse assim: Deus, será que não tem como pular a fila? Pô, o próximo aí não, porque um homem que mata os cristãos, que persegue os cristãos, e o Senhor me coloca nessa missão tão difícil de ir lá atrás dele, né? Mas ainda assim, sendo difícil, ele se dispôs. Então, ele teve coragem de ir também. E o Senhor o capacitou. Foi Deus, a partir dali, daquele sim que ele disse a Jesus, de ir até a casa de Saulo, o Senhor o capacitou.
E aí nós podemos ver que que Ananias, então, ele foi escolhido por Deus, né? Escolhido, privilegiado. E ele foi escolhido para que através dele, daquilo que ele falaria, tantas pessoas e tantas nações conheceriam, né, a glória de Deus. E, como falamos, Ananias era um discípulo. Discípulo, como nós sabemos, é aquele que está disposto a aprender, né? Aquele que é receptivo a ensinamentos, é um aprendiz, né? A gente escuta muito falar sobre isso, discípulos, nós somos discípulos, né? E Ananias, ele respondeu, assim quando o Senhor chamou ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Nós, como discípulos, precisamos todos os dias dizer para o Senhor: eis-me aqui. Assim como outros personagens da Bíblia também falaram: eis-me aqui, né? Nós podemos ver lá em Gênesis, Abraão, quando ele disse ao Senhor: eis-me aqui. Moisés, quando foi chamado para voltar para o Egito, né? Apesar de tudo aquilo que ele mesmo tinha cometido lá, e ele, através da sarça ardente, ele disse ao Senhor: eis-me aqui. O Senhor apareceu a ele, né? E ele respondeu: eis-me aqui. Samuel também, quando foi chamado pelo Senhor, né? De início ele achava que era o sacerdote Eli, né? Que estava o chamando. Mas aí ele respondeu para o Senhor: eis-me aqui. E é interessante que Deus, quando ele começa a falar com Ananias, ele não precisou usar muitas palavras para que Ananias reconhecesse a voz de Deus. Ele chamou Ananias e ele respondeu: eis-me aqui. Eis-me aqui, sim, Senhor, estou aqui, como dizem outras traduções também. Então, ele reconheceu a voz do Senhor, porque ele tinha uma intimidade com o Senhor, um relacionamento com o Senhor. A gente reconhece a voz do outro que nós temos um relacionamento. Eu conheço a voz de Emerson e quando ele liga para mim, ele não precisa falar: oi, eu sou o Emerson. Ele não precisa falar isso, né? Porque a partir do momento que eu atendo a ligação, mesmo que fosse em algum outro número, eu já reconheço, porque nós temos um relacionamento, nós temos uma vivência. E Ananias, ele mostra, né, através dessa resposta rápida que ele deu ao Senhor, do Senhor só chamá-lo pelo nome, ele já responder: sim, Senhor. Ou seja, Ananias, ele era sensível à voz de Deus. Ananias, ele conseguia reconhecer que era o Senhor. Muitas vezes em nossas vidas a gente tem algumas dúvidas, né? Será que é Deus mesmo? Será que não é coisa da minha cabeça? Ou será que é algo do além, né? Mas Ananias, a gente consegue aprender com ele que ele era sensível à voz de Deus. A ovelha, ela também reconhece a voz do seu pastor, né? O pastor cuida, alimenta, anda lado a lado, disciplina também, né? Mas a ovelha, que ela está ali tendo uma relação de intimidade, um relacionamento com o seu pastor, ela reconhece com facilidade a voz do seu pastor. Então, quanto mais intimidade você tiver com o Senhor, mais, né, você vai ter a capacidade de reconhecer a sua voz. Lá em Tiago 4:8 diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a você. Então, aproximem-se de Deus, cheguem perto do Senhor, tenham uma vida de relacionamento e assim Ele chegará a vós também. Outra coisa que a gente pode observar é que Ananias, ele estava preparado e disposto a ir. De início ele até falou: Senhor, mas Saulo, Deus, tem certeza, é ele mesmo? Porque com tudo que ele faz, perseguidor, um homem mau, e o Senhor me escolheu para ir lá falar com ele mesmo? Tem certeza? Né? Acho que ele queria dizer isso. Mas ainda assim ele foi. Ele aceitou a missão de ir, mesmo que tenha sido difícil para ele. Então, ele estava preparado e disponível, porque o Senhor sabia quem ele usaria.
O Senhor sabia, Ele tinha propósito na vida de Ananias, assim como Ele tem na minha e na sua vida, em nos usarmos para ser canal dEle na vida de tantas outras pessoas. E uma das coisas que nos faz... Obrigada. Uma das coisas que às vezes nos faz ficar no mesmo lugar, não sairmos do mesmo lugar, é porque nós não estamos dispostos a ir. Nós não estamos preparados. Nós não nos colocamos à disposição de ir. Às vezes essa disposição vem por nos sentirmos incapazes, né? Deus, coloca outro, porque Ele sabe mais, Ele pode ir além, né? E a gente começa a pensar que o Senhor pode usar outras pessoas mais do que você mesmo, né? Às vezes a gente tem essa sensação de incapacidade. Outras vezes acontece também porque nós já tentamos uma vez e fomos fracassados, né? Às vezes você se doou tanto por aquilo, você se doou tanto por aquela pessoa, você falou tanto de Deus para aquela pessoa, mas você não teve o retorno esperado, né? E você se sentiu fracassado, não sabendo e não lembrando que quem faz a obra é Ele, que a palavra não volta vazia, que aquilo que você plantou vai um dia ser colhido em nome de Jesus. E mesmo com todas essas limitações, né, que nós temos, mesmo com tantos porquês em nossa mente, que às vezes nós mesmos colocamos, o Senhor ainda vai e fala, vai, esteja pronto, esteja preparado. Como foi falado aqui, os campos são muitos, muitos são os campos, muitos. Mas aqueles que estão dispostos a ir, dispostos a pagar o preço, são poucos. Poucos são aqueles que assumem aquele verdadeiro compromisso de ir, de falar, de pregar, sabendo que é o Senhor quem faz. É o Senhor quem faz, vai, porque quem opera é Ele de forma sobrenatural. A gente faz o que é ordinário, extraordinário, é Ele quem faz. É Ele quem faz. E quando acontece em mim, né, quando a gente permite essa mudança de mente, essa mudança de atitudes, essa mudança de comportamento que acontece em mim, automaticamente isso vai acontecer através de mim, não é? Começa em mim, para que então ocorra através de mim. E quando acontece através de mim, significa que eu já fui moldado, preparado, quebrado. Eu já fui transformado. Muitas vezes o Senhor precisa tirar coisas de você, aquilo que você era apegado, que dói desfazer daquilo, mas Ele faz, e você é transformado, modificado pela ação do Espírito Santo na sua vida, e a partir daí Ele faz. E nós precisamos, quando eu falo assim, através de mim, por quê? Quando eu me encho, né? Quando um rio se enche tanto, ele já é impossível segurar as fronteiras, ele transborda. Então, quando eu me encho, eu transbordo. Primeiro aqui, depois lá fora. Primeiro em mim, se encher do Senhor, porque as outras pessoas serão atraídas pelo transbordar do Senhor na sua vida, pelo transbordar. E quando a gente fala assim, primeiro em nós, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é através de nós, que já somos discípulos, que vão fluir rios de águas vivas do trono de Deus para transformar e para transbordarmos e saciarmos a sede de tanta gente aí fora. É através de nós que já recebemos o Espírito Santo em nossas vidas e que temos Ele habitando em nós, né, que seremos agentes de transformações, de cura, de libertação na vida de tantos outros.
Ananias foi um agente do Senhor ali, né? Ele impôs as mãos sobre a vida de Saulo ali e houve uma transformação, né? Saulo, ele foi curado e ele se encheu do Espírito Santo de Deus. Então, olha que agir sobrenatural do Senhor, quando um verdadeiro discípulo se coloca na posição de ir, de aceitar o chamado do Senhor, de se colocar à disposição, de estar lá na linha de frente e dizer: Senhor, eu vou, porque quem faz é o Senhor, quem opera é o teu Espírito que já está em nós e que a partir daí outras pessoas serão atingidas. É através de nós que sabemos e também conhecemos a sua palavra. E não precisa ser de forma muito complicada, não precisa. Você não precisa ser intenso demais, né? O simples, ele fala. O simples opera. O simples. Deus está em todas as formas. Naquilo que o Senhor te escolheu para fazer, na sua profissão. Onde você está, na sua casa, na sua família, na sua igreja. Precisa ser em você, para que aconteça através de você. E Ananias, quando ele chega na casa lá onde Saulo estava, ele diz: irmão Saulo. Quando ele diz irmão Saulo, ele já está reconhecendo Saulo ali como parte do corpo de Cristo, né? Porque ele diz irmão Saulo. Ou seja, mesmo com tudo que você faz, com tudo que você tem feito, com tudo que você já fez, eu já te considero como meu irmão. Então ali eu tenho uma prova do amor. Amor, de unidade. Sabe por quê? Porque a gente prega lá fora o que tem que haver aqui dentro. Não adianta falarmos tanto sobre amor lá fora, sobre unidade lá fora, se você não viver verdadeiramente aqui dentro também. Ele já reconhece Saulo por amor como um irmão, chama-o de irmão. Não tem como falarmos de unidade se não relacionarmos com o amor. Sabe por quê? É impossível ampliar as fronteiras se não houver o amor. E ele nos ensina de maneira sobrenatural sobre o amor, não é mesmo? Quando ele diz, ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, de tal maneira, era tanto amor que ele entregou o seu filho para morrer. E lá em 1 Coríntios 10, 17, diz: embora sejamos muito, somos um só pão e um só corpo, porque comemos de um mesmo pão. Como não nos espelharmos neste amor que o Senhor deixou e que Ele tanto ministra em nossas vidas? Como não nos espelharmos nisso para olhar o próximo com amor, de que somos uma família, de que devemos viver em unidade. E, se tiver difícil, eu te digo, ore e peça ao Senhor mais amor. Pai, que eu ame mais, que eu enxergue o meu irmão com amor. E se ainda assim tiver difícil, Pai, ame o meu irmão através da minha vida. Ame o meu irmão através de mim, que a minha vida seja inundada por esse amor e que eu consiga amar os outros assim como o Senhor ama também. E para a gente não é fácil, sabe por quê? Porque nós julgamos muito, né? Nós olhamos os defeitos e nós precisamos parar com isso. Porque Ananias, ele fala, mas Senhor, Saulo, eu tenho ouvido falar que ele tem matado seus filhos e ele é muito mau. Ok, Ananias tinha justificativas também, né? Ananias tinha as justificativas dele. Mas olha que coisa natural, que coisa surpreendente. O Senhor, ainda assim, sabendo tudo que ele tinha feito, né, ele ainda derramou o seu amor sobre a vida dele, como ele faz com cada um de nós, independente daquilo que nós temos feito, daquilo que o próximo tenha feito. Então, não cabe a você olhar aquilo que a pessoa é, o que ela faz. Cabe a você olhar com esse amor que o Senhor nos ensina a ter. Porque muitas vezes nas nossas vidas
ocorrem situações, pessoas e momentos que nós desacreditamos, né? Às vezes a gente acha, não, mas não tem nem mais jeito, não tem nem o que falar com essa pessoa. Não tem o que ser feito mais, porque o que eu poderia fazer eu fiz, ou então porque ela é assim, assado, ela faz isso, faz aquilo. E eu te digo uma coisa, quando vier esses questionamentos aí na mente, nas nossas mentes, na minha mente, nós precisamos amar ainda mais essas pessoas. Nós precisamos orar ainda mais por essas pessoas. Nós precisamos pagar um preço por essas pessoas, porque precisamos olhar para essas pessoas não com os nossos olhares carnais, mas no que essas pessoas se tornarão em Cristo. No que essas pessoas vão se tornar em Cristo. Enxergando, não hoje, mas enxergando o amanhã, que é aquilo que o Senhor vai fazer. Precisa isso começar em mim, começar em você. Precisa arder em mim, arder em você, para que se desenvolva através de nós. Para que se desenvolva através de nós. Eu preciso ter amor. Eu preciso dar exemplo. Eu preciso atrair. E que as pessoas sejam atraídas por você, porque você revela uma verdadeira cultura do reino em tudo que você faz. Em tudo que você faz, no que você fala, no que você pensa. Ai, Senhor, mas hoje foi difícil isso. Tá bom, se arrependa, mas é tempo todos os dias de pregarmos essa cultura do reino, de vivenciar essa cultura. Porque quando isso acontecer, vai ser impossível não atrair pessoas para Jesus. Vai ser impossível não atrair pessoas para Jesus. Você se enche e então transborda. Então, quem está no seu campo são pessoas que vão ser atingidas por aquilo que o Senhor fez em você, fez através de você, por aquilo que você decidiu fazer por você e por Cristo. E aí, que as pessoas vejam em você posturas de um verdadeiro discípulo, de um verdadeiro cristão que paga o preço de viver, de fazer o que é certo, mesmo que seja difícil. Porque às vezes no nosso dia a dia, como é difícil. Por exemplo, a gente sabe que deve agir com paz e mansidão, né? Mas às vezes como é difícil e você precisa, porque isso revela Cristo através de você. Você precisa buscar santificação, mudanças todos os dias, mudanças constantes, porque quando nós escolhemos isso, nós nos afastamos do mal e nós nos achegamos ao bem. Nós decidimos escolher o bem. Então, que as pessoas encontrem em você aquele cristão, como até o pastor falou aqui mais cedo, que onde ele chega, o ambiente muda. O ambiente é transformado. E por que as pessoas encontrarão isso em você? Porque você brilha, porque você é separado, porque você é obediente, porque você vive conforme o que está escrito na palavra do Senhor. Você decidiu escolher Cristo todos os dias. Ah, Thaline, mas eu não consigo, é difícil. Consegue sim. Você só precisa estar disposto a escolher Cristo todos os dias. Permitir que Ele entre dentro de você, que Ele entre, transforme. No louvor que nós cantamos, falava: transforma-me, Senhor, conforme a Tua palavra. E enche-me. Olha só, foi uma concretização aqui do que nós falamos anteriormente. E enche-me, até que em mim não haja mais espaço. E aí, então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Vai ser uma consequência. Transforma-me, enche-me. Enche-me até que não haja mais espaço nenhum. E então o Senhor vai te usar poderosamente, cada vez mais. Porque quando eu me encho, eu transbordo. Então é transbordar no Senhor.
é não se permitir estar no mesmo lugar, é transbordar, é ser um Ananias na vida de alguém. E eu vi uma mensagem que, quando a gente fala, né, sobre ser luz, a luz é interessante porque ela não precisa falar, né? Luz brilha, brilha. Onde ela chega, ela brilha. Então, às vezes, a gente quer usar das melhores estratégias, né? A gente quer fazer algo que seja humanamente assim mais surpreendente, quando verdadeiramente o Senhor quer que você brilhe. Brilhe com as suas atitudes, brilhe com o seu falar, brilhe com o seu agir, brilhe com a diferença que você faz ali naquele lugar, levando amor, mansidão, alegria. Sempre, sempre, sempre escolhendo o que é correto. É isso que verdadeiramente o Senhor quer. Independente de como você ou o outro estejam, o Senhor, Ele pode mudar qualquer realidade. Qualquer realidade. Ah, mas eu estou assim. Ainda assim, Ele quer te usar. Ainda assim. Pai, mas isso. Ainda assim, Ele quer que você vá. Ele quer que você permita essa mudança interior, para que você vá. E quem fará a obra, quem vai completar a obra, é Ele, o Senhor. E, como eu falei com vocês, quando isso acontecer, né, quando você permitir essa transformação, quando você permitir essa mudança que o Senhor faz através do seu dispor a ir também, vai ser impossível não atrair pessoas para Jesus. As pessoas vão olhar para você e vão falar: quem é esse Jesus que Jeremias segue e que mudou tanto e transformou tanto a vida dele? Quem é esse Jeremias que Brenda segue e que transformou tanto a vida dela, que mudou tanto? Ali ia um mentiroso, mas agora não vai mais. Ali ia um traidor, mas agora não vai mais. Que Deus é esse? Que quando Ele entra, Ele transforma. Que Deus é esse? As pessoas vão se sentir atraídas, atraídas. Mesmo que às vezes você não precise falar muito, as pessoas vão ser atraídas pelo mover que o Senhor fez em sua vida e pela ação que você permitiu que o Espírito Santo fizesse em você. E aí, Deus te utilizará então como agente de transformação na vida de outras pessoas. E o que eu queria, para finalizar aqui, é dizer que, independente de quem for, ou como essa pessoa esteja, que ainda assim você escolha todos os dias, levar Cristo para essa pessoa, porque você precisa enxergar, né, com os olhos espirituais, não com aquilo que nós, como seres carnais, temos condição de ver. O que você deve saber, como eu falei anteriormente, é o que aquela pessoa, o que ela vai ser em Cristo. Em Cristo, ela é escolhida. Em Cristo, ela é amada. Em Cristo, ela é herdeira. Em Cristo, ela é filha. Deus enxergou isso na vida de Saulo. Né? Ele não enxergava com os olhos carnais, que era tudo aquilo que ele já fazia, mas ele enxergava quem Paulo seria, quem Paulo já era, escolhido, amado, que seria usado para levar a palavra a tantas e tantas pessoas que estavam sedentas e cativas pelo Senhor. Então, quando a gente faz isso, nós passamos a enxergar as pessoas como Deus enxerga. Veja as pessoas como perdoados, como santos, como escolhidos, como remidos, como seres que têm a oportunidade de transformação e seres que serão alcançados pelo Senhor para manifestar também aquilo que o Senhor quer que eu e você façamos. Então nós, como igreja, nós precisamos
parar de ficar com braços fechados, né? Esperando que o outro faça, porque o outro talvez esteja mais preparado do que eu. Nós precisamos parar de ficar com os braços fechados. Nós precisamos fazer, assim como Ananias fez: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, mesmo com as dificuldades que teriam, né? Mesmo com aquelas dificuldades, mas ainda assim, ele disse, e ele escolheu ser obediente a Cristo. Então, ele foi capacitado, né? E o Senhor operou uma grande obra. Aquilo que ele já estava fazendo também, né? A caminho lá de Damasco, que o Senhor já havia feito. Então, que você, todos os dias, possa escolher pagar o preço, escolher servir, escolher ser agente de transformação na vida de outras pessoas, porque é isso que Ele quer verdadeiramente de nós, verdadeiros discípulos que enxergam as pessoas assim como Ele enxerga, não com olhares humanos, mas com olhares que são como Ele coloca sobre nós. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de vocês e que Ele aplique essa palavra em nossos corações. Boa essa palavra, amém? Antes de Taline subir para ministrar, nós a chamamos à sala, estivemos ali um pouco compartilhando e orando, né? E antes ela falou assim: olha, eu na sexta-feira, eu quase que desisti de tudo. Eu estava com alguns problemas, algumas dificuldades, e tanta coisa acontecendo, eu fui chorar, e já estava para ligar, pedindo à liderança, né, que indicasse outra pessoa. A gente, como agentes do Senhor, e através de mim, não é? Ela respondeu às necessidades, né, do momento que ela estava passando, quando, em resumo de tudo que ela disse aqui, que o Senhor ministrou aos nossos corações, é que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades como agentes do reino de Deus. O compromisso que nós temos com o Senhor, que Ananias tinha com o Senhor, de levar a palavra a um perseguidor, né? Teve um sentimento, acima de tudo, o compromisso de uma responsabilidade que ele tinha com o Senhor, de, independente das adversidades, das nossas dificuldades, a gente tem que entender que é através de nós que o Senhor realiza a obra dele. Eu creio que nós fomos abençoados nesta manhã, através da instrumentalidade da vida de Taline, que em um determinado momento se demonstrou fragilizada, mas o Senhor usa vasos nessa condição. Amém? Que Deus abençoe sua vida. À noite estaremos aqui, mais uma vez, celebrando o nome do Senhor. Que você convide alguém para estar conosco aqui, recebendo uma porção da palavra de Deus e juntos celebrando o nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que todos tenham um bom almoço. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo momento precioso que tivemos aqui nesta manhã. Obrigado a Deus pela palavra ministrada através de tua serva, irmã Taline. Nós agradecemos ao Senhor pela vida dela e te pedimos que o Senhor continue abençoando, abrindo os horizontes, abrindo as possibilidades e o senso de assumir a cada dia mais e mais aquilo que o Senhor colocar em sua mão ou em nossas mãos. Que nós possamos honrar ao Senhor através das nossas vidas. Obrigado pela vida de cada irmão aqui presente, aquele que nos acompanha virtualmente. Que o Senhor nos dê uma tarde na tua presença e nós possamos, com alegria, servir ao Senhor. Obrigado por tudo e assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Nosso culto está encerrado.